Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a esse vídeo. Ó, eu estou fazendo aqui nesse momento US$ 11.000, tá? Tirando as comissões dá US$ 11.000. E eu quero explicar para vocês como eu fiz essa operação e eu quero passar um ensinamento para vocês de forma rápida. Bom, eu vou entrar aqui na Macro FX porque a análise saiu daqui da Macro FX. Aqui na Macro FX a gente tem várias formas de analisar o mercado, a gente tem a nossa workspace aqui, onde você pode colocar o seu template, né, que você deseja operar. Então, a gente tem o nosso template aqui, tudo com todas as notícias do dia, pontos de entrada, tudo certinho. Mas o que é interessante para mim nesse momento é só as notícias. Então, eu vou entrar aqui nas notícias em tempo real e vai aparecer aqui para mim todas as notícias do dia. Da onde vem essas notícias? Existe um site jornalístico chamado Reuters, que é esse site aqui, essa empresa. A Reuters ela é responsável por fazer toda a cobertura das falas do membro do Federal Reserve, breaking news que acontece no mercado, eles fazem essa cobertura e todas as manchetes que aparecem aqui fazem preço. Ou seja, se o gráfico sobe ou desce, é porque existe investidores interessados na compra ou venda da moeda, ou ações, ou metais. Então, os big players, eles tomam decisão baseado nessas manchetes, falas do Trump, até mesmo falas dos membros do Federal Reserve, ou algum acontecimento relevante que venha acontecer nos Estados Unidos. E hoje, a notícia principal que a gente tem hoje aqui é sobre o desligamento da BLS, que é o Bureau of Economic Analysis, que é uma empresa que faz o balanço, né, a pesquisa lá nos Estados Unidos, divulga o payroll, divulga dados de PCE, dados das reuniões da FONC. Então, essa BLS ela faz a pesquisa e solta para a imprensa. Só que hoje surgiu aqui uma notícia que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos ele falou que ele pausará a maioria das operações de pesquisas da BLS. Então, o que que isso impacta no mercado? Isso impacta no mercado, aqui tem uma interpretação que a pausa das operações da BLS ela implica em uma incerteza institucional e um aumento do risco fiscal, o que tende a fortalecer a busca por ativos de proteção, como o ouro. A expectativa de um shutdown, um desligamento, né, da BLS, gera um viés altista para o ouro. Então, essa notícia ela chegou no início do dia, hoje, às 21h37 de ontem, na verdade, mas aí no MetaTrader ele está um pouco mais avançado do que o horário de Brasília, então aqui já era praticamente aí a terceira vela do dia, vamos verificar aqui, mas a segunda vela do dia. Então, se eu abrir aqui o Shaw, essa notícia de desligamento da BLS veio nessa segunda vela aqui, ó, tá? Eu fiz uma entrada de compra aqui também, mostrei no grupo aí, justamente por causa disso, tá? É uma notícia de impacto 3. Aqui, na hora que a notícia chega, nós temos o preço que o ativo estava naquele momento. Então, aqui, ó, preço atual, 38,37. Então, se eu colocar aqui 38,37, ó, a gente vê que é exatamente aqui, ó, quando saiu essa notícia da BLS, tá bom? E aí o mercado começou a subir para cima, tá? Começou a subir para cima. E foi subindo, 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 batendo máxima histórica. E aí a gente vai acompanhando as notícias, né? Logo em seguida saiu uma notícia da Casa Branca também. Então a Casa Branca ela informou que entra em vigor tarifas no dia 14 de outubro. Então, o que que a tarifa impacta no Chá USD, por exemplo? As tarifas, elas fazem o seguinte, ó, que é a interpretação. A implementação de tarifas pela Casa Branca
Geralmente aumenta a incerteza econômica e pode levar a uma expectativa de corte de juros, já que os mercados podem antecipar uma desaceleração econômica, e isso tende a favorecer o ouro como um ativo de proteção. Então, nesse momento, a gente percebe que o sentimento varejista aqui também, a massa, a sardinha do mercado, estava vendendo a 59%. Então, isso reforça uma entrada contrária à massa. O varejo está vendendo pesado, logo o preço tende a subir. E foi o que aconteceu, tá? Foi o que aconteceu. Então, além dessa notícia aí que teve sobre o desligamento da BLS, teve essa questão aqui da Casa Branca falando sobre tarifas. E aí, os impactos no EURUSD, o EURUSD sobe, GBP-USD sobe, AUD-USD sobe. Então, a gente pode observar que no início do dia, desses ativos também, ó, EURUSD, então a gente percebe que ele também subiu por causa disso, ó, tá? Já a EURUSD, ele não é na segunda vela do dia, porque é um ativo que abre antes, então foi exatamente aqui nessa vela que começou a subir. É um ativo que abre antes do ouro, tá? Então foi exatamente aqui, ó, nesse pavio aqui que começou a subir, ó, depois até deu uma queda antes da alta. O áudio USD é a mesma coisa, ó, só que o áudio USD já subiu direto. Então quando a BLS lançou lá que a Casa Branca falou que a BLS ia sair, deu um salto para cima. Também teve a questão do corte de juros aqui também na Austrália, né? Então, no Audi, que impulsionou essa alta de hoje. Aí, o que que acontece? A Casa Branca foi falando sobre tarifas, ó. E a cada fala de tarifas, o viés foi aumentando o viés altista, tá? Foi aumentando o viés altista. Até que chegou o momento que nós tivemos essa notícia aqui, ó, em dourado. As notícias em dourados, elas fazem muito preço, tá? Muito preço mesmo. Eu vou até voltar no ouro aqui para vocês verem o que que aconteceu quando essa notícia saiu. E eu vou mostrar também para vocês o preço que estava exatamente na hora que essa notícia saiu. Então, o Jefferson do Fed, né, que é esse cara aqui da notícia, ele fez um pronunciamento. Ele falou assim, ó, o Fed não precisa ver amolecimento adicional no mercado de trabalho. Então, na primeira vista, uma fala desse tipo, ela não tem nenhum contexto, ela não tem, como que eu posso explicar para vocês, ela não tem nenhum significado, vamos dizer assim, né? Mas na verdade não é bem assim que funciona, tá? Não é bem assim que funciona. Eu vou explicar para vocês mais tarde. Só voltar aqui na notícia anterior aqui, porque teve uma notícia importante aqui também, que ela saiu às 22, a 1h58 aqui, ó. 1h58 da manhã. Eu vou abrir essa notícia aqui porque ela foi muito importante, antes dessa notícia do Jefferson, que é o seguinte: a US deporta Planet Load of Iranians após acordo do Teherã e funcionários. Então, na verdade, o que que acontece? Essa notícia aqui, ela foi o seguinte: a deportação de iranianos após um acordo com o Teherã sugere um alívio nas tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e o Irã. A redução de riscos geopolíticos geralmente leva a um fortalecimento do dólar e um enfraquecimento do ouro, resultando a um viés baixista para o ouro. O que que isso significa? Isso significa que, a conclusão, oportunidade de venda para o ouro. O alívio nas tensões geopolíticas sugere um ambiente arriscado que tende a ser baixista para o ouro, baixista para o USD, baixista para o GBP-USD. Qual o preço que estava nesse momento aqui? Então, no momento que saiu essa notícia de que a deportação dos iranianos foi um acordo, né? Então, o preço estava em 38,65, tá? Os vendedores já estavam dominando e a tendência já estava uma tendência de baixa. Então, se eu pegar aqui, ó, e pegar, vamos colocar aqui que seja 2 horas da manhã e colocar 6 horas na frente, vai ser a oitava vela do dia. E a oitava vela do dia em 36,65. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis,
7,8 lá no topo. Nessa última vela de alta que saiu essa notícia. E se eu pegar aqui essa linha e colocar em 36,65, 38,65, quer dizer, olha lá, onde o preço estava aqui na hora que saiu essa notícia. Então, aqui essa notícia ela derrubou o mercado. Ela começou a derrubar o mercado, tá? Obviamente que não foi ela que derrubou tudo isso, tá? Então aqui foi o início da queda. E aí depois que isso aconteceu, aí vem a questão da fala do Jefferson. Então a fala do Jefferson ela veio reforçar que o Fed não precisa de amolecimento adicional. Então, igual eu falei, uma simples frase ela causa interpretações no mercado. Então a declaração do Jefferson sugere que o Federal Reserve não vê necessidade de um afrouxamento adicional no mercado de trabalho, o que indica uma postura mais hawkish. Isso aumenta a expectativa de que o Fed mantenha a política monetária mais apertada, resultando a um viés baixista para o ouro. Se você fosse para você ler essa frase que ele deu, você não iria saber que isso faz preço e muito menos saberia se deveria comprar ou não, mas aqui na Macro FX você sabe. Eu não vi até hoje uma empresa igual a Macro FX que faça esse trabalho de interpretação da notícia. Aqui o preço já estava em 38,03. Então, se eu pegar aqui essa mesma linha aqui e colocar em 38,03, deixa eu só, ó, 38,03. Você já vai ver que o mercado já tinha caído bastante aqui, então, ó, o mercado já estava aqui, ó, quando essa notícia saiu, tá? Então, o mercado ele deu uma quedona forte, provavelmente foi nessa vela aqui, ó, jogou o mercado mais para baixo. E aí você vai ver agora aqui o que que fez o mercado subir agora, tá? Então, assim, esse Jefferson aí, ele já estava falando, né? Aqui, ó, quando era 7 horas também saiu a notícia sobre o mercado de trabalho do Fed, né? É, ele espera que a desinflação seja retomada nesse ano, então foi um viés altista para o ouro também, tá? E aí, depois que ele foi falando, que ele foi fazendo o discurso dele, cada fala dele vai impactando. Ele começou a fazer falas que começou a impactar o mercado também para jogar o mercado para cima. Então a gente percebe que essa fala dele aqui, ó, o impacto foi altista. Depois a gente teve essa outra fala aqui, né? O último corte do Fed moveu os Estados Unidos em direção a uma taxa neutra. Então, assim, a notícia sugere que a posição do Fed em relação às taxas neutras implica uma expectativa de juros que possam ser mantidos em níveis mais baixos. Então, assim, isso reforça um corte de juros. Então, o mercado começou a subir a partir desse ponto. Aí depois veio que a questão do presidente da Casa Branca dos Estados Unidos falando, né, estou cético em evitar esse desligamento, que é aquela questão da BLS que eu falei. Ele está falando que não tem volta para esse desligamento. Depois começou a sair é, o Trump falando já que muitos funcionários podem ser dispensados se houver um desligamento, né, da BLS. Então, o presidente dos Estados Unidos está falando, né, que muitas pessoas vão perder o emprego se caso isso acontecer. Então, ó, isso aqui acaba também gerando uma incerteza institucional, aumenta a busca por ouro. Então você vê como que o preço vai se formando durante o dia com essas notícias. Ela traz para você vantagem competitiva dentro do mercado. Depois tem aqui a notícia desse Red Book, né, dos Estados Unidos, tudo, falando que esse Red Book aqui veio favorecendo o dólar e tudo mais. Foi às 10, na 16ª vela do dia. O preço já estava em 38,18. Então, assim, fez preço também, só que para quem opera scalper. Então, por exemplo, a 16ª vela do dia foi essa vela aqui, ó. Então, na hora que saiu esse índice aí, ó, olha o pavio que deu aqui para baixo, ó.
tá? Ela não foi uma notícia tão forte assim, porque era uma notícia que ela não tá nem amarela nem vermelha, tá? Então ela não teve impacto muito grande. E depois a gente foi vendo mais notícias aí em amarelo jogando o ouro para cima, dados do mercado imobiliário jogando o ouro para cima. Até que a gente chegou às 11 horas da manhã aqui, onde a gente teve uma notícia vermelha sobre a Jolts, né? Então, a divulgação dos dados da Jolts acima das expectativas indica um mercado de trabalho mais robusto que o esperado, que pode levar a expectativas altas dos juros pelo Fed, gerando pressão baixista no ouro. Bom, essa notícia hoje, ela acabou ficando, tipo assim, como que eu posso explicar para vocês? Houve fatores mais importantes que essa notícia hoje, que é essa questão da BLS que eu falei para vocês, essa notícia aqui, ela causou impacto nos mercados, né? Uma queda no euro USD, queda no GBP, ela aconteceu isso na hora que essa notícia saiu, mas aí depois o mercado se recuperou. Então, quando a notícia da Jolt saiu, foi exatamente quando essa vela desceu aqui para baixo, ó, tá? Que a Jolt ela saiu a hora que essa vela aqui fechou, então houve uma manipulação institucional, né? Porque muitas pessoas começam a vender já na hora que o dado sai, então houve um stop geral, depois que aconteceu esse stop, aí o mercado ele foi e caiu aqui, foi exatamente onde eu mandei uma venda no nosso grupo aí de divulgação da Macro FX. E depois dessa queda aqui, como estava prevalecendo hoje essa questão do shutdown, então começou a sair novas notícias aí empurrando o ouro para cima de novo, como você pode ver, viés altista, tá? Começou a sair notícias, teve notícias aqui também jogando para baixo, começou uma volatilidade. E ó, o líder da minoria do Senado americano, estamos entrando em um desligamento. Então, assim, esse líder da minoria do Senado falou também sobre o desligamento da Bureau of Labor. Depois a gente teve membros aí do BOE, que é o Banco Europeu, também falando sobre expectativas de adicionar uma pressão inflacionária. É, a gente teve também notícias da Pfizer aí, né? Que a Pfizer recebe um período de carência de 3 anos nas tarifas, normal. E aí depois a gente começou a receber aqui notícias douradas, fazendo o quê? Jogando o ouro mais para cima, o ouro mais para cima. E quando chegou essa notícia aqui, ó, foi quando eu fiz a minha entrada. Porque o Trump, ele falou o seguinte, ele teve um pronunciamento dele, ele falou assim, ó, lamento, mas esse desligamento aí da BLS, né, já tá trazendo já problemas já, tá? Por quê? Ele afirmou que teve o desligamento, né, que vai ter o desligamento. E mais pra cima aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem mais notícias sobre a BLS, ó, jogando o ouro pra cima de novo. Existe um risco elevado disso acontecer. E teve uma notícia que me chamou a atenção. Aqui o Trump falando também que o desligamento era irreversível, né? Então a gente teve muitas notícias aí falando, jogando o ouro pra cima, ó. Todas as notícias estão jogando o ouro tudo pra cima, pra cima, pra cima, né? Nenhuma jogando o ouro pra baixo. Essa aqui foi, aqui a gente encontrou uma jogando o ouro pra baixo, mas isso aqui causa uma oscilação no mercado. A 21ª vela do 21ª do dia, ó, 21 aqui, ó. Você vê que tem um paviozinho aqui, ó. Ela só faz um paviozinho de queda só, mas o que está sobressaindo hoje é esse shutdown. Então foi por isso que eu entrei comprado hoje no início do dia. Depois eu fiz uma venda aqui com aquela notícia sobre
o acordo lá sobre o Irã, e aí depois a gente voltou a fazer compra de novo no fundo aqui, com o Fed reforçando a questão do corte de juros e a BLS, um risco iminente de sair aí do governo dos Estados Unidos. Então percebe como que o preço é formado? Se você não tem essas informações, você não tem vantagem competitiva. Então, se você não tem vantagem competitiva dentro do mercado, você acaba perdendo muito dinheiro. Se lá em Wall Street, se todos os traders institucional, se os próprios bancos, eles estão de olho nas notícias, por que que você não está de olho? Você acha que você realmente vai conseguir ser lucrativo se você não tiver de olho nas principais manchetes do mercado? Então, venha conhecer a Macro FX, venha entender que é isso que vai fazer você ganhar dinheiro. Além disso, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, eu posso exportar essas notícias, eu posso fazer uma cópia de tudo isso que eu falei para vocês, ó. Tudo isso que eu falei para vocês, eu posso copiar. Eu posso, por exemplo, abrir o chat GPT, só para confirmar para vocês. Posso abrir o chat GPT, eu posso colar essas notícias aqui no chat do chat GPT e posso vir aqui, ó, no início e posso colocar aqui como essas notícias impactou o ouro hoje e como vai impactar amanhã. Faça um resumo breve para um leigo, para um leigo entender. Pronto. Todas essas manchetes que chegou aqui, vocês vão perceber que elas têm um significado muito grande. Então, ó, o mercado ficou puxado para os dois lados. De um lado, as notícias de risco sobre o shutdown, tá? Do outro lado, dados fortes na economia americana, que foi o JOLTS. O ouro oscilou bastante, subiu em alguns momentos com medo do shutdown, mas também teve quedas quando saíram os dados econômicos positivos. Então, em resumo para o leigo, se o medo dominar, o ouro tende a subir. Se a confiança na economia dominar, o ouro tende a subir. Então, o que esperar? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, qual dessas notícias fez mais preço hoje? Ó, olha lá a questão do shutdown. O risco do shutdown do governo dos Estados Unidos foi o principal gatilho. As outras notícias, como do Fed, dados econômicos, também tiveram impacto, mas gradual. O que que seria gradual? Aos poucos. Então, a notícia mais impactante realmente foi essa questão do desligamento da BLS. Então, ó, quantas notícias altista eu tivemos hoje e quantas baixistas? Agora vocês vão ver que nós tivemos 21 notícias hoje altista e 18 notícias baixistas, 7 notícias neutras. Agora eu vou colocar aqui, ó, quantas relevantes que fizeram muito preço hoje vieram baixista e altista. Ó, tivemos 3 notícias relevantes altista e 2 notícias relevantes baixistas. Quais foram as altistas e quais foram as baixistas? Pronto, então a gente já vê aqui, ó, as notícias já tem aqui as notícias do shutdown, né? Fed sinalizando incerteza de liquidez e tensões geopolíticas relacionadas à Rússia e OTAN. Dados fortes da economia, que é o JOLTS, veio para baixo, e as falas duras do dirigente do Fed também, sem espaço para cortes, também jogaram o mercado para baixo. Mas a notícia mais importante hoje foi a notícia de shutdown, por isso que o mercado subiu desde o início do dia, quando essa notícia aqui
chegou às 9h37, às 21h37 da noite, falando sobre o desligamento da BLS. Uma única notícia hoje foi capaz de fazer isso com o mercado. Então você precisa ter vantagem competitiva. Se você não tiver vantagem competitiva, você está fadado a perder dinheiro nesse mercado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.